Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica no contexto certo. E nesta semana, o Trump não foi o principal assunto do mercado. Foi uma startup chinesa chamada DeepSeek. Ela virou o mundo da inteligência artificial de ponta cabeça. Fez as bolsas perderem $1 trilhão num único dia. Os 500 homens mais ricos do mundo perderam $100 bilhões. E só a Nvidia perdeu de valor de mercado o equivalente a toda a B3, $590 bilhões. A B3 inteira vale 620. Mas o Trump também apareceu e oficializou a taxação de 25% em produtos importados do México e Canadá a partir de amanhã, sábado, dia 1º de fevereiro. A taxação também começa na China, vai começar amanhã, vai ser só 10%. Além disso, ele ameaçou tarifar chips, aço, alumínio, produtos farmacêuticos do mundo inteiro e disse que essa taxa global vai ser muito maior do que 2,5%. Já o presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell, sinalizou que com Trump não vai ter pressa de cortar os juros por lá, virando as apostas da Bolsa de Chicago. Agora, lá na CME, as apostas apontam para só um corte de juros esse ano e não mais 2 cortes. Por falar em juros, o nosso Banco Central seguiu o script e aumentou a taxa Selic corretamente, mesmo sob a presidência de Gabriel Galípolo, que foi poupado das críticas pela cúpula do PT, que inacreditavelmente culpou Roberto Campos Neto, o presidente anterior. O presidente Lula teve um dia de paz e amor com a Faria Lima, mas os brasileiros já perceberam que vão ter que preparar o bolso em 2025, porque tem inflação vindo aí. No fim, o Ibovespa B3 terminou a semana com uma alta de 3%, enquanto o dólar caiu 1% e fechou valendo R$ 5,83. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextório de hoje. Primeiro ponto, a culpa é do Campos Neto. Ele não é mais presidente, saiu depois de 6 anos de mandato e depois de ter sido escolhido o melhor banqueiro central do mundo 3 vezes. Mas ainda assim, a cúpula do PT culpou ele pelo Comitê de Juros do nosso Banco Central ter levado a taxa de juros em 1 ponto na quarta-feira. Agora, a Selic está 13,25% ao ano. O que aconteceu? Assim que saiu a decisão do Banco Central, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindenberg Farias, que são um casal, correram pro X dizer que os juros haviam subido por uma armadilha que o Campos Neto tinha preparado para o novo presidente, Gabriel Galípolo, que foi escolhido pelo presidente Lula. Ambos foram corrigidos pelas notas de comunidade do X, que explicou a eles que a decisão foi unânime e que os 7 dos 9 membros que votaram unanimemente foram escolhidos pelo presidente Lula. E vou mais longe, esses 9 membros, 7 escolhidos pelo presidente Lula, já concordaram em elevar em mais 1 ponto a taxa Selic em março para 14,25. Eles poderiam rejeitar isso, mas aí a chinela ia cantar no mercado. O comitê só deu a entender que deve desacelerar a alta de juros só em maio. O presidente Lula também poupou Galípolo de críticas, disse que não esperava um cavalo de pau na política monetária, e diz também que tem 100% de confiança no novo presidente do Banco Central e que acredita que o Galípolo vai cortar os juros com o tempo, quando a política permitir. A lua de mel entre o PT e Galípolo continua. Segundo ponto, Lula afina o discurso e agrada o mercado. Ele falou só coisas boas nessa semana. Quinta-feira, principalmente, o mercado aplaudiu disparando no dia. Além de defender a autonomia do Banco Central, ele ainda defendeu a autonomia da Petrobras na política de preços. Falou que quem decide o reajuste dos preços dos combustíveis é a Petrobras e que ele não precisa nem ser avisado. Isso no momento em que a petroleira discutia o reajuste do diesel, né? E à tarde dessa sexta-feira anunciou o reajuste do diesel em 22 centavos, ou seja, 6,30% abaixo dos 16% ou 50 centavos por litro, que seriam necessários para equiparar com os preços de fora e evitar um prejuízo maior. Mas a gente sabe que o grande risco para o país e para o governo é faltar diesel por aqui devido à defasagem dos preços. E isso
travaria o país. Lembre-se, outras importadoras que ajudam a abastecer o mercado param de importar diesel, já que tem que pagar mais caro lá fora para vender mais barato aqui dentro, né? Então isso pode fazer faltar diesel. Na gasolina, a alta teria que ser de 7%, mas não se falou em aumento na gasolina. E todo mundo sabe que subir os preços dos combustíveis acelera a inflação, o que tira a popularidade do presidente e pressiona os juros para cima, o que por sua vez esfria o crescimento econômico, o que também tira a popularidade do presidente. Lula também disse que o ministro da Fazenda é extraordinário. Fernando Haddad é um fenômeno. Numa resposta a Kassab, me pareceu que chamou o Haddad de fraco essa semana. E também o Lula disse que vai fazer outra reunião para discutir as dificuldades da Vale. Nesse dia, a nossa bolsa disparou quase 3%. Foi a maior alta em 2 anos. E o dólar tinha emendado a 9ª queda seguida nesse dia. Terceiro ponto. Brasil bate recorde macabro em 2024. O ano passado, né, a gente bateu um recorde histórico de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Foi a máxima histórica, uma tristeza. Segundo a Serasa Experience, 2.273 empresas entraram com solicitação de recuperação judicial no judiciário, 62% a mais que em 2023. Um número desesperador que jamais tinha sido visto. Segundo especialistas, a tendência é piorar por conta da perspectiva econômica mais desafiadora. Eles apostam que 2025 e 2026 a quebradeira continua e o Brasil deve bater novos recordes macabros. Quarto ponto, meta fiscal cumprida em 2024. Agora, o desafio é 2025. Depois de vários tropeços, o Brasil cumpriu a meta fiscal de 2024. Fechou o ano com um déficit de 43 bilhões de reais. Mas se tirar o dinheiro que foi gasto na ajuda do Rio Grande do Sul por conta das enchentes, o rombo cai para 11 bilhões de reais, ou seja, 0,1% do PIB, cumprindo a regra do arcabouço fiscal, que era déficit zero, com uma banda de tolerância de 0,25%. Mas e para 2025? A inflação mais alta pode ajudar as receitas da União, mas as receitas extraordinárias de 2024 não vão se repetir em 2025, como, por exemplo, a tributação de fundos exclusivos, a tributação de fundos no exterior, os dividendos extraordinários, as concessões, sem contar a antecipação dos 40 bilhões de reais de despesas dos precatórios que foram antecipadas para 2023. E isso favoreceu o resultado. Quinto ponto, o inimigo do bolso. Enquanto o governo discute medidas para reduzir o preço dos alimentos, né, a inflação dos alimentos foi o maior vilão do bolso dos brasileiros em 2024. A má notícia é que para 2025 é preciso preparar o orçamento. Tem mais inflação à vista. O café, que disparou no ano passado, deve subir mais. Só nessa semana subiu quase 10% na Bolsa de Chicago, a CME. E ele pode ficar 20% mais caro. A saca de café subiu 130% no ano passado. E a redução da oferta deve puxar os preços ainda mais esse ano. E o churrasco de fim de semana também vai ficar mais salgado. O preço da carne bovina deve subir mais 20% esse ano. O frango deve subir mais 14%. O motivo é o mesmo: menos oferta e demanda mais forte. Sexto ponto, a Argentina reduz impostos para carros. O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, tá batendo um bolão e agora anunciou uma redução nos impostos de carros e motos, com isenções totais para veículos de até 420 mil reais. A medida divulgada pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, que eu tive a honra de entrevistar quando veio ao Brasil, promete reduzir em até 20% os preços dos carros e impulsionar a venda de carro novo na Argentina. E quem sabe até aumentar as exportações de carros brasileiros para lá. Mas isso quem tá falando sou eu, já que o Brasil tá mais barato pros hermanos hoje em dia do que a própria Argentina. E pra semana que vem, a gente vai ter dados do emprego nos Estados Unidos, payroll, entre outros. Vai ter a ata do Copom aqui no Brasil. A temporada de balanços por aqui começa. A temporada de balanços dos Estados Unidos pega fogo. Vai ter a volta do feriadão lá na China. E o Congresso brasileiro começa a trabalhar. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Toninho! Economia no contexto certo. Certo!